Olá, espero que vocês estejam bem, que é a professora Maria Lígia. E uma etapa fundamental de todo tipo de pesquisa, desde a iniciação científica até uma pesquisa de doutorado, pós-doutorado, né, na nossa vida aí de pesquisadores, é encontrar a base teórica, fazer uma discussão bibliográfica. Existem diferentes formas de revisão bibliográfica. Eu posso fazer uma revisão bibliográfica narrativa, eu posso fazer uma revisão mais exploratória, mas cada vez mais, né, a gente precisa buscar artigos e a gente precisa mostrar para aquele leitor, a pessoa que está nos acompanhando, seja uma banca, seja o leitor do artigo, como foi que nós encontramos a base teórica do nosso trabalho, né? Então, existem inúmeras formas de fazer isso. A gente fala que existem o quê? Protocolos de busca. E essa busca, ela vai se realizar onde? Nos portais acadêmicos, né? Então, a gente tem uma série de lugares, de portais, de coleções acadêmicas, né? Em que a gente pode acessar. Então, a gente tem Scopus, Cielo, Web of Science, JSTOR, enfim, a gente tem muitos e muitos portais. Nem todos esses portais, eles são de livre acesso, né? Então, muitas vezes, a gente precisa acessar os portais que a nossa instituição assina ou que nós conseguimos acessar os artigos. Bom, existem N questões sobre isso. De um modo geral, também, a gente consegue fazer pesquisa nos portais e às vezes a gente não consegue ter acesso ao artigo inteiro, né? Mas a ideia desse vídeo não é tanto discutir, né, aonde buscar e tudo mais, mas realmente ser um passo a passo básico de como eu faço uma pesquisa. E aí eu vou dar por exemplo, né? Então nós vamos trabalhar no portal da CAPES nesse vídeo. O que é o portal da CAPES? O portal da CAPES, ele aglutina diferentes coleções acadêmicas. Então, no portal da CAPES eu tenho acesso muitas vezes a artigos da Web of Science, eu tenho acesso ao Cielo, eu tenho acesso ao Scopus dentro desse mesmo portal. Então, ele aglutina diferentes coleções. A lógica que nós vamos utilizar para o portal da CAPES é a lógica que você pode utilizar em qualquer outro portal. Então, você pode utilizar isso até no Google Acadêmico, você pode utilizar isso na Web of Science, na Scopus, na PubMed, aonde você quiser, né? A ideia aqui é pensar o seguinte: toda vez que eu vou fazer uma busca de artigos, eu preciso identificar, primeiro, quais palavras-chave eu vou usar. Então, em geral, a gente já, na hora que a gente está fazendo o nosso projeto, ou logo após o nosso projeto, a gente identifica palavras-chave. Onde que eu identifico palavras-chave? Às vezes nas minhas leituras exploratórias. Elas podem vir do meu objetivo geral de pesquisa, dos meus objetivos específicos de pesquisa, né? Então, eu estou trabalhando com um determinado tema e aí eu quero qual é a ideia? Eu quero identificar os artigos publicados num determinado período de tempo sobre esse tema. Então, o que eu vou fazer? Identificar quais são as palavras-chave que eu quero encontrar nesses artigos, né? A língua que eu quero ler, que eu posso ler, que eu consigo ler, eu quero encontrar publicações nacionais, internacionais. Aí eu digo assim, se eu vou fazer uma pesquisa de mestrado, se eu vou fazer uma pesquisa de doutorado, se eu vou fazer uma pesquisa de um tema que é um tema emergente, aí eu aconselho a gente sempre utilizar bancos de dados e buscadores internacionais. Por quê? Porque muitos de nós, né, acabamos publicando e lendo em inglês, né? Inglês tem sido aí uma língua fundamental de divulgação científica. Quanto a isso, a gente pode fazer uma série de discussões, mas isso é um fato. Então, alguns temas, eles vão aparecer com mais frequência, a gente vai encontrar mais bibliografia na língua inglesa do que em português, tá? Mas para um trabalho de iniciação científica, para uma leitura inicial, a gente pode trabalhar com os termos em português, ou se eu estou trabalhando com a política pública do Brasil, com algo específico, eu estou trabalhando com uma temática do Brasil,
né? Então, obviamente, eu tenho que procurar os textos em português, tá? Qual que é a ideia desse vídeo, dessa conversa que eu tô tendo com vocês? Não é esgotar e dizer para vocês assim, olha, a partir de agora esse é um guia infalível e vocês sigam aqui, eu tô olhando aqui pro computador, vocês vão seguir aqui o que eu faço e vai dar tudo certo. Não é isso, tá? Eu mesma, todas as vezes que eu vou explorar um novo portal, todas as vezes que eu vou baixar dados de um novo lugar, eu tenho que estudar. Eu tenho que ir lá no YouTube e achar alguém que fez aquilo. Eu tenho que digitar no Google como que eu faço mesmo para exportar para como que eu faço para baixar um arquivo, como que eu faço, né, para encontrar isso. Então, assim, o fazer científico, ele é uma construção constante, tá? Então, mesmo eu há mais 20 anos fazendo pesquisa, eu estou sempre aprendendo também novas formas de coletar dados e tudo mais. Então, as imagens que vocês vão ver aqui são bastante caseiras, né? Eu acessando o portal da CAPES e mostrando para vocês um pouco como que a gente faz uma busca simples utilizando palavras-chave, tá? Então, assim, o áudio não está dos melhores, a captura de tela é bastante caseira, mas a ideia aqui é nortear vocês para o trabalho, que é imprescindível, né, para qualquer pesquisa. Então, toda pesquisa precisa, de alguma maneira, encontrar os seus dados. Uma coisa que a gente vai ver aqui nesse vídeo é que não basta eu apenas baixar os arquivos que eu preciso, encontrar os artigos que eu preciso, mas eu preciso relatar isso num protocolo de busca. Então, tudo que eu faço, eu preciso documentar para a hora que eu for escrever a metodologia, seja, né, do meu artigo, seja da minha dissertação, seja do meu relatório de pesquisa, né? Então, a metodologia, eu vou colocar o passo a passo da minha busca. Aonde eu fiz a busca, quais dias, quais foram os critérios de inclusão, quais foram os critérios de exclusão, para quê? Nesse momento é muito importante. A gente está montando o banco de dados bibliográfico. Ele se esgota aqui? Não. Aqui são os artigos. Aí eu posso complementar fazendo uma pesquisa no banco de teses e dissertações. Eu posso complementar buscando livros que são livros chaves, e tudo isso também eu vou contar na minha metodologia, tá? Então, a metodologia de pesquisa, ela tem que colocar o passo a passo de como eu busquei os artigos, se, por exemplo, eu também acrescentei outros que não foram encontrados na minha busca, mas que são considerados chave para o meu campo de pesquisa, tá? Uma outra coisa, então, que eu queria dizer para vocês, né, que como eu busquei, as palavras que eu busquei, os resultados dessa busca, os filtros que eu utilizei, precisam ser documentados porque estarão também na minha metodologia de pesquisa. Quando eu achei os artigos, acabou o meu trabalho? Não. Aí é que começa o trabalho mesmo, né? Que é o trabalho de ler esses textos, sistematizar esses textos. Hoje, né, a minha discussão aqui com vocês é como eu encontro os textos, tá bem? Vamos lá, então. A gente pode colocar aqui uma palavra-chave, vou colocar inovação. E aí, a gente vem no busca avançada. Por quê? Porque a busca avançada, ela vai permitir colocar campos, ela vai permitir fazer delimitações, ela vai permitir que eu possa fazer novos filtros. Então, aqui eu vou já aplicar alguns termos, né? Então, quando eu coloco e, quer dizer que eu quero que apareça inovação e o outro termo. Quando eu coloco ou, quer dizer que ou inovação ou outro termo. Então, eu vou colocar aqui um exemplo um pouco mais complexo, né? Tríplice hélice, que é um termo da gestão do conhecimento, certo? Ou
ou quádrupla hélice e inovação. Vamos lá. Por que tríplice hélice está entre aspas? Porque eu quero que seja exatamente o termo tríplice hélice. Se eu deixar fora de aspas, ele vai procurar tríplice separado de hélice. Então, quando eu tenho um termo, por exemplo, saúde da mulher, e eu quero exatamente o termo saúde da mulher, eu tenho que colocar saúde da mulher entre aspas, né? Ou saúde feminina. Então, saúde feminina entre aspas. Quer dizer, para mim, me importa tanto trabalhos que tenham esse termo ou trabalhos que tenham outro termo, né? Eu não quero necessariamente que sejam trabalhos que tenham esses dois termos juntos, por isso que eu uso ou. Porém, eu quero que apareça tríplice hélice com inovação ou quádrupla hélice com inovação. Por isso aqui eu uso o e. E aí eu posso adicionar e outra coisa ou outra coisa. Bom, tipos de material. Eu quero apenas artigos, tá? Idioma. Aí aqui eu posso colocar qualquer idioma, ou eu posso refinar, vou colocar aqui por enquanto qualquer idioma. Data de publicação. Aqui, normalmente, a gente coloca últimos 5 anos, últimos 10 anos, enfim, a gente faz uma restrição. Inicialmente, a minha busca, eu vou começar com os últimos 5 anos. Se eu tiver poucos resultados, então eu vou buscar nos últimos 10 anos, por exemplo. Aqui, então, o que a gente vê? Né? Que a gente teve 25 resultados. Esses 25 são, né, artigos, porque a gente já tinha colocado isso como como um refinamento. Aqui é bem interessante, porque coleção. Aqui está mostrando em qual base de dados ele está localizado. Então, a gente está no portal da CAPES, e o portal da CAPES consegue agregar diferentes bases de dados. Então, aqui eu consigo ver que 18 estão no Directory of Open Access Journals, 2 no Cielo Public Health, enfim. Dependendo do tema, pode aparecer outros, né? Uma coisa interessante, quando a gente está fazendo a revisão sistemática de literatura, é justamente explicar por que eu escolhi tal lugar. Então, eu escolhi o portal da CAPES porque ele oferece várias coleções, ele me dá acesso em um só portal a diferentes coleções. Eu posso ir direto, só no Cielo, eu posso ir só no Scopus, mas aqui eu tenho compilado, certo? Bom, aqui eu tenho o título dos periódicos. Tudo bem. E agora, o que eu vou fazer, né? Como que eu faço? Quais são os próximos passos, né? Bom, aqui eu tenho 25, aqui eu só selecionei os 10 registros, eu posso escolher todos, eu posso entrar e observar uma série de coisas aqui, certo? Mas para fazer minha revisão sistemática, depois, eu vou precisar o quê? Ler os resumos, eu vou precisar criar, né, uma planilha com esses textos. Então, a gente já vai ver como a gente cria isso. Por quê? Uma função importante quando eu estou buscando artigos é depois exportar esses artigos. Para quê? Para que eu possa sistematizar estes dados. Bom, aqui eu dei mais uma modificada nos critérios de busca. Eu acrescentei vários termos, né? Coloquei ainda que eu quero artigos dos últimos 5 anos. Então, como é que ficou a minha busca agora? Bom, qualquer campo que tenha. Então, aqui, qualquer campo. Eu também poderia dizer que eu quero
no título, o que eu quero no assunto, certo? Mas, neste caso, em qualquer campo do texto. Por quê? Porque eu estou buscando artigos, né? Então, qualquer parte do artigo que contém esses termos, ele vai entrar na minha revisão de literatura. Então, os meus critérios aqui são em qualquer lugar do texto que apareça esses termos e ainda, né, que sejam combinados com inovação, né, com o termo inovação. Acho que eu vou pôr aqui entre aspas também, embora seja o quê? Um termo só, então ele vai procurar ele sozinho de qualquer forma. Buscar. Então, aqui eu tenho 33 resultados, né? Sendo 33 artigos. Ele tá baixando ainda aqui. Bom, vamos lá. Aqui, né, as coleções, então, em quais banco de dados o Cielo puxou, né? Os idiomas, então, que a gente vê aqui, que 24 deles, a maioria, né, está em português. Eu posso, por exemplo, excluir aqui o árabe, por exemplo, porque eu não sei, né, ler em árabe. Essas informações que estão aqui, elas também precisam ser descritas na metodologia. Então, o que eu faço normalmente? Enquanto eu estou fazendo, eu vou e printo, né, aqui. Por quê? Porque depois, ou eu já faço o texto. Como assim? Eu abro aqui um arquivo do meu Word. E aqui no meu Word eu vou dizer, olha, no dia 28/4, foi realizada uma busca no portal da CAPES, qual foi a string utilizada, ou seja, qual foi a busca que eu fiz. Aqui, ó, tríplice hélice, quádrupla hélice. E eu normalmente já, né, deixo isso como um rascunho para a hora que eu for escrever a minha metodologia, porque na minha metodologia eu vou colocar, né, restringindo a artigos de qualquer idioma. Aí, né, os resultados da busca. Então, por eu não, enquanto eu estou fazendo, eu não precisar redigir completamente a redação, eu anoto aqui, ó. Então, eu pego, posso fazer aqui, ó, um print, né? E aí, eu digo que, então, eu tenho 33, mas só 16 foram revisados por... Bom, a gente estava trazendo, né, os resultados do portal da CAPES para o Word. Aí, o que eu vou anotar aqui? Que essa string inicial, né, depois eu vou transformar isso num texto acadêmico, mas nesse momento eu não posso perder as minhas informações. Essa string inicial, então essa daqui, certo? Específica. Por quê? Porque eu vou também testar outras. Resultou em 33 documentos, ó, recursos online, 33 documentos, sendo 16 deles artigos científicos, de modo que apenas os artigos entrarão para o banco de dados. Claro que esse texto precisa ser refinado, mas eu já estou colocando aqui, né, que, na verdade, eu vou focar nos artigos científicos. Quando eu for escrever a minha metodologia no meu artigo, eu já vou escrever, então, que um critério de exclusão é qualquer documento, né, então, aqui, ó, estabelecer, então, né, estabelecendo
como um dos critérios de exclusão documentos que não sejam artigos avaliados por pares, né? Pode ser que a tua revisão tenha outros critérios, mas a revisão que eu estou fazendo, eu coloco como um dos critérios. Então, desses 33 documentos, eu só vou utilizar 16 documentos. Bom, agora eu encontrei, né, os artigos, eu limpei, olha. Então, filtros, eu coloquei filtros periódicos revisados por pares e retirei também, né, aquele que está em árabe. Então, o que eu tenho agora? Né? Eu tenho 15 artigos. Aqui ele já traz para mim quais são os assuntos desse artigo, ou seja, o período 2018 até 2022, né? Eu posso aumentar, eu posso diminuir, mas aqui a gente está fazendo os 5 anos. Os idiomas, o título dos periódicos, tá? Então, a gente tem aqui as revistas que publicaram, tá? Esse texto. E agora, o que eu posso fazer? Como são apenas 15 artigos, eu posso, de uma forma manual, né, baixar os textos. Possivelmente, eu ainda vou fazer isso para essa revisão. É muito importante eu já ter o texto completo. Mas agora, aqui, eu seleciono, né, e eu vou opções de envio. Bom, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que existem possibilidades de já nessa página ele formatar um artigo com as principais informações que estão aqui. Vai ficar bonitinho? Vai ficar tudo legal? Provavelmente não, tá? Eu ainda vou ter um trabalho de melhorar esses dados. Então, como são 15 nesse caso, aí eu posso escolher se eu quero formatar isso manualmente, copiando e colando cada um, ou se eu quero, né, e é o que eu vou fazer aqui, exportar, e aí aqui nesse caso, como BibTeX, por exemplo. Então, eu vou deixar aqui em Windows e eu vou fazer o download, tá? Eu também posso fazer isso no formato RIS. Isso tudo são formatos que podem e depois serão abertos pelo Mendeley, podem ser abertos pelo Zotero. Aí, a vida do pesquisador, né, é ir atrás de como se organizar nisso. Professor, eu não sei abrir um BibTeX, nunca vi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no YouTube descobrir como que eu lido também com essas extensões. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu faço. Bom, então eu deixei aqui para vocês uma checklist assim, bem simples do que eu preciso ter quando eu tô buscando artigos numa plataforma, né? Então, quais são as palavras-chave que eu utilizei? Eu usei uma palavra combinada com and, com or, no estudo tá explicado ali nos vídeos, né? A data, os critérios de inclusão e exclusão para a montagem do banco de dados. Então, a gente está montando um banco de dados de artigos, certo? Que vai ser uma das bases para fundamentar o meu trabalho. Então, pode ser que o meu trabalho, por exemplo, num artigo, seja justamente discutir como que determinado tema tem sido tratado pela bibliografia. Então, eu vou fazer uma revisão desses artigos. Então, se eu vou fazer uma revisão desses artigos, eu preciso ter esses artigos. Então, é sobre isso que nós estamos conversando. Então, eu gosto muito de trabalhar no Excel. Por que eu gosto de trabalhar no Excel? Porque no Excel eu vou fazendo colunas. Então, uma coluna, né? O ano de publicação do artigo, o título do artigo, os autores, o periódico que ele foi publicado. Então, cada coluna eu tenho ali. Isso me ajuda depois a construir
alguns dados quantitativos sobre o meu banco de dados. Então, eu tenho 15 artigos. Desses 15 artigos, 6 são do ano de 2021. Então, eu posso fazer esse comentário na minha análise de dados. Olha, 2021, esse tema, né, foi o ano que mais apareceu e eu posso fazer algum tipo de interpretação. Por exemplo, pode ser um ano de uma mudança de uma legislação, daquilo que eu estou estudando, pode ser um ano que implementou uma nova política. Isso tudo vai depender da temática que eu estou trabalhando, né? Uma coisa também é que depois, né, que eu selecionei, montei um banco de dados, é muito importante o quê? Eu montar um drive com os PDFs desses artigos, né? Aí eu posso usar o número do DOI deles para achar, às vezes no portal da CAPES eles já estão disponíveis, eu posso entrar no ResearchGate para achar, na academia.edu, aí também é um trabalho, né, de buscar esses artigos. Eu só devo eliminar um artigo do meu banco de dados se eu realmente for impossível achar esse artigo, mas hoje em dia a gente sempre tem alguma forma. O que eu digo para vocês? O trabalho de pesquisa, ele exige dedicação e curiosidade. Professor, eu não sei usar o Excel, eu não sei como que eu vou organizar isso no Excel. Então é a hora que eu vou aprender fazendo. Vou assistir um vídeo, eu vou buscar na internet, eu vou conversar com os meus colegas, né? Esse fazer, esse ir aprendendo é o que vai solidificando também a gente enquanto pesquisador. A cada novo momento, né, a gente trabalha com um novo software, alguma coisa, e tá sempre aprendendo. Então, assim, lembre-se que tudo isso que nós estamos falando nesse vídeo, ele diz respeito ao quê? A selecionar os artigos. Depois eu vou ter que analisar esses artigos, né? Aí é quando eu começo a fazer o quê? Uma análise temática, aí eu posso sistematizar, eu posso resumir cada um desses artigos. E além disso, né, antes disso, eu tenho lá 15 artigos, 20... Tem revisões, gente, que eu posso montar um banco de dados de 300 artigos. E aí, o que eu faço? Primeiro passo é ter novos, né, parâmetros de inclusão e exclusão. Então, normalmente o que a gente faz? A gente vai ler o resumo de todos os 300 e vai indicar se eles são aderentes ou não, de acordo com novos parâmetros de inclusão e exclusão. Então, eu gostaria que, para incluir o meu tema, esteja de tal forma no resumo. Aí eu leio todos os resumos, incluo ou excluo os artigos, tá? Então, aqui é um panorama geral, como eu falei para vocês terem uma ideia do processo, né? Cada plataforma, cada portal de busca tem as suas formas da gente baixar os artigos, fazer essa pesquisa, mas aqui a ideia é um panorama geral e espero, né, que a partir disso vocês consigam se organizar para fazer, né, o banco de dados de vocês, tá bom? Um grande abraço!